Fala galera, firmeza? Como é que vocês estão? Porra, sábado à noite eu aqui estudando, né? Vamos ver se vai dar em alguma coisa na minha vida isso. Bom, eu prometi para vocês o vídeo de resumo de administrativo. Vou passar para vocês. Queria que vocês soubessem que ficou muito mais simples do que eu imaginava, né? E realmente a questão do administrativo, ela é muito mais simples mesmo do que imaginava. Separando, primeiro, vocês têm lá o resumo que eu fiz, processo administrativo anterior, eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Vocês vão ter na descrição do vídeo as leis que eu vou citar aqui também para vocês clicarem e acessarem essas leis, que são 3 leis, né? Fora isso, a gente vai ver atos administrativos e a classificação. Vamos voltar um pouquinho, vou falar sobre atos administrativos e sua classificação. Aí vai vir processo administrativo disciplinar e a organização da administração pública. Isso basicamente é tudo que o professor falou desde um pouco antes da V1 até agora, e é coisa pra caralho, mas aí eu fiz um resumão aqui, vai ficar de boa. Eu vou voltar agora começando falando de ato administrativo, né? O que é um ato da administração primeiro? Você entende assim, tem os atos da administração e o ato administrativo propriamente dito. Ato da administração é um gênero e ato administrativo é uma espécie. É como eu falar para você, ó, torcedor é gênero. A espécie de torcedor vai ser corintiano, são paulino, palmeirense. Então quer dizer, torcedor. Atos da administração é gênero. Dentro dos atos da administração, nessa classificação que você vai encontrar, você vai ter atos materiais, que é, por exemplo, a demolição de uma casa. Você vai encontrar atos de conhecimento, que é um quê? Um atestado, uma certidão. Você vai ter atos políticos. Atos políticos, né, que aí você vai encontrar, são coisas mais constitucionais, você encontra lá, não tem nada a ver com os atos administrativos em si, né? Atos normativos, que é o que? Decreto, portaria, que tem efeito geral e abstrato. Por último, né, atos administrativos propriamente ditos, né, que são aqueles atos que criam, extinguem, alteram direitos, né? A partir do momento que você tem um ato da administração pública que cria, modifica, extingue direitos, aí você vai ter. E você tem uma parte de estrutura, né, dos requisitos para você ter um ato administrativo propriamente dito, que é o que? Competência, finalidade, forma, motivo e objetivo. Isso, aí você fala, como eu vou decorar isso? Me falaram uma coisa, né? O Eduardo aí, um abraço. COFIFOMOB. Parece idiota, né? COFIFOMOB. Competência, finalidade, forma, motivo, obrigação. Eu decorei assim. Isso eu sei de cabeça. Então, quais os requisitos do ato administrativo? Puta que pariu, como é que eu vou saber? Os 3 primeiros são vinculados e os 2 últimos são discricionários. Como assim? Vão te aplicar uma multa. Competência, sujeito competente, aí vai ser, por exemplo, um guarda da CT. Finalidade, é porque você cometeu alguma coisa ali, né? Sua finalidade é que você não cometa mais aquilo. Forma, vai ter a autuação. Isso é vinculado. Né? A autuação, por exemplo, de um supermercado, isso tudo é vinculado. Motivação e o objetivo, isso é um critério subjetivo que aí é discricionário, tipo, qual vai ser a aplicação da multa que uma pessoa vai dar num mercado, aí ele que vai definir qual que tá ligado à oportunidade, né? São 2 coisas que ele tá ligado, só lembrar aqui. Eu vou falar deles mais para frente, mas vocês fiquem tranquilos, que eu vou falar que é a conveniência e a oportunidade, exatamente.
Vou passar agora uma classificação dos atos administrativos, tá? É um pouco extenso, mas, é de boa, porque eles seguem uma regrinha básica. Atos gerais. Não é sem pessoa certa, é geral e abstrato, né? Atos individuais. Se dirige a uma pessoa. Então, se dirige a uma pessoa, obviamente é um ato individual. Se é uma norma geral e abstrata, é um ato geral. Alcance. Você vai ter atos internos, que vão ser atos que vão para dentro da repartição pública, né? Às vezes, para uma só repartição pública é feito um ato especial. Atos externos saem do ambiente da administração pública e só entra em vigor pelo Diário Oficial. Então, quer dizer, tem um rito diferente, que aí geralmente passa a atingir todas as pessoas vinculadas à administração pública. Você tem também manifestação de vontade no ato. A manifestação de vontade pode ser unilateral ou bilateral. Unilateral, uma demissão. A administração pública foi lá e demitiu, foi um ato unilateral. Multa. Eu nunca vi alguém que falou, vem me dar uma multa aqui, entendeu? É um ato unilateral. Bilateral. Aqui a gente fala de atos negociais, né? Nesse ato bilateral, há a vontade da administração pública e a vontade da pessoa ligada à administração pública, né? Pode ser uma pessoa jurídica, qualquer pessoa. Geralmente vai ser a autorização, a admissão. Você passou no concurso público, você vai ter admitido. Você tinha interesse de entrar na administração, você atingiu todos os requisitos e logo a administração pública te chamou. Então, uma coisa leva a outra, né? Uma coisa importante, elas não são consideradas negócios jurídicos porque a manifestação de vontade não é livre para fazer os acordos, ela decorre da lei. Formação de vontade. Atos simples decorrem da declaração de vontade de um único órgão. Atos complexos resultam da vontade de 2 ou mais órgãos. Mas nos atos complexos, mesmo ele sendo complexo, a complexidade é porque são 2 órgãos na formação de um único ato. Então, por exemplo, o presidente da República foi referendado pelo Ministério da Justiça para fazer alguma determinada coisa. É um ato só que o presidente vai fazer, ele só teve o referendo do ministério que ele pediu. Ato composto, aí você vai ter 2 ou mais órgãos também, mas você vai ter geralmente um ato preparatório, um ato acessório e um ato principal. Aqui você está falando mais ou menos a nomeação do Procurador-Geral da República. Ele precisa passar obrigatoriamente por prévia aprovação no Senado. E depois o Executivo ele vai autorizar. Então, houve um ato preparatório que foi um ato diferente, mas necessário para aquele fim. Então, são 2 atos para a criação, tá? A gente vai ter algumas definições de atos também. Atos de império. Ato do império, já está falando, imagina assim, a autoridade máxima, né? Ele é unilateral e coercitivo. É um ato que a administração pública vai falar e vai ter que ser seguido e pronto, e acabou. Ela vai usar a supremacia do interesse público a favor dela, dessa posição que ela goza de superioridade. Até o próprio nome do ato diz, ato do império, né? Atos de gestão, praticados pela administração pública na situação de igualdade com os particulares, aplica-se o direito comum. Atos de expediente, coisa do dia a dia, andamento de processo, papéis que tramitam dentro da repartição. Essas classificações, elas são importantes. Imagina que cai alguma dúvida na prova, você não vai decorar tudo isso que eu estou falando, mas com certeza você vai se encontrar dentro da questão. Às vezes dentro do que está lá você vai conseguir se encontrar. Seu regramento tem um ato vinculado.
tem que ser exatamente aquilo, naquela forma, daquela maneira. E o ato discricionário, que aí você vai dentro de uma conveniência e oportunidade. Vou te dar um exemplo do ato vinculado. Multa de trânsito. O cara não pode te multar pelo motivo que ele quer e aplicar o valor que ele quiser. Tudo já está descrito em lei. Qual o motivo da multa, o valor da multa, os prazos, está tudo pré-determinado. É totalmente vinculado esse ato. Um ato discricionário. O cara vai multar um mercado. Ele pode dar uma multa, ele pode estipular um valor de multa, ele pode de repente fechar o estabelecimento, então ele tem uma determinada discricionariedade, ele pode fazer algumas coisas. Já o cara, um policial, te viu com o pneu careca, que multa que ele pode te aplicar? A do pneu careca naquele valor e mais nada, né? Quanto aos efeitos, ainda falando de ato administrativo, né? Ato declaratório visa preservar direitos. Ato constitutivo, nova situação jurídica, por exemplo, te conceder uma licença. Se te conceder uma licença, você tem a partir desse momento você pode constituir ali um direito de licença, né? Mas é muito óbvio, ó, ato declaratório, eu vou declarar que a pessoa tem o direito. Constitutivo, está constituindo alguma coisa. Ato extintivo ou desconstitutivo, é o que pôs fim na história, é autoexplicativo. Ato modificativo, adivinha, modifica um direito, ele vai suprimir, vai mudar. Por exemplo, redução de velocidade na marginal, não modificou um direito? É um ato modificativo. Ato abdicativo é renúncia incondicional e irretratável. Por exemplo, solicitação de demissão. Aí eu faço uma carta de próprio punho solicitando demissão. Já era, amigo. A partir daí, já era. Renúncia ao mandato de um parlamentar. Já era, velho. Renunciou, não pode. É incondicional e irretratável. Eficácia do ato administrativo. Para o ato ser válido, ele vai seguir o COFIFOMOB, que é o quê? Competência, finalidade, motivo, obrigação, e objetivo. Obrigação, objetivo. Motivo, objetivo. Ele é válido quando ele segue essas regras, quando está tudo certinho. Ele vai ser nulo quando há vício, né? Quando tem algum erro. Por exemplo, o cara que tinha que te multar porque seu pneu está careca, ele alega lá que a documentação do seu carro não está em dia. Então, quer dizer, isso é um ato nulo. Você vai recorrer da multa e obviamente vai ganhar, porque você deveria ser multado por outra coisa, né? Inexistente. Parece certo, mas não é. Ocorre geralmente quando o ato é feito por uma pessoa incompetente, né? Ou seja, a pessoa não tem competência para praticar aquele ato. Então, por exemplo, um policial, você está sendo investigado, ele vai na sua empresa e te faz questionamento sobre o alvará da sua empresa. Quem tem que ver o alvará da sua empresa não é a polícia militar ou a polícia civil. É quem? É a administração pública, a subprefeitura e a pessoa responsável. Por mais que ele mande lacrar o seu estabelecimento, isso não pode ocorrer. Mesmo que aparente ali ser uma pessoa que tem ligação com o Estado, ele é um ato inexistente. Ele inexiste para o Estado. Finalizando, você vai ter os atos em espécie. Meu gato está passando para lá e para cá, então se ele aí ó, apareceu, tá vendo? Chulé, vai para lá, vai. É que eu estou estudando. É isso aí, eu vou fazendo carinho aqui nele para ele ficar quieto. Então, os atos em espécie, isso daí vocês vão ter que dar uma lida, tá? Sobre a descrição de cada um. Mas é o que? Autorização, licença, admissão, permissão, aprovação, homologação, parecer e visto. Isso tudo são os atos da administração aí considerados atos em espécie, ok? Então a gente reviu aí toda a parte de ato administrativo e atos da administração,
toda a sua classificação em 15 minutos, gente. Isso é pouco. Você revendo isso daqui, você vai com certeza decorar, né? Agora a gente vai entrar em processo administrativo. Já é outro assunto, é outras Alemanha agora. Chu, eu vou ter que te levar para lá, gente. Vou levar ele para lá, peraí. Então aí a gente falando processo administrativo. Então agora a gente já está em outro assunto. Às vezes lá na aula eu vejo que a gente acaba confundindo muito, tirando de uma coisa e entrando em outra. A gente terminou atos administrativos. Agora a gente vai pular para outra coisa, outro assunto, tá? Que é o que? Processo administrativo. O processo administrativo, ele é regulado por uma lei, que vai estar aqui na descrição do vídeo, Lei 9.784. Então, tudo que fala de processo administrativo, ele vai seguir especificamente essa lei. Eu tenho o número de artigos dele aqui, deixa eu pegar aqui, Lei 9.784. Olha, se eu não me engano, eu vou falando aqui, acho que eu vou encontrar alguma coisa, mas que tem menor número de artigos, tá? O que vocês vão ter que fazer? Eu vou passar aqui todo o conceito e, dá uma lida lá, que lá vai ter todas as informações de como funciona. Você não vai precisar ler a lei inteira. Tem lei que eu vou passar aqui que tem 250 artigos. Você não vai precisar, mas dá uma lida principalmente nos princípios, no início da lei, que já vem a regra geral. Depois, mais para frente, é mais especificado, entendeu? Provavelmente eles vão dar a letra da lei, vocês vão ver que vai estar ligado a princípios, tudo mais. O processo administrativo, ele vai ser seguido pela 9.784, né? Uma coisa, o processo administrativo, ele é diferente de um processo judicial, vamos separar. Processo judicial, judiciário que cuida, aí lá no judiciário o processo só se inicia se a gente vai atrás da tutela jurisdicional. Se é aquela coisa, né? O direito está lá inerte, né? Ninguém vai executar nada de ofício, diferente no processo administrativo. A administração pública pode dar início ao processo, assim como o particular, né? Por quê? É o princípio da autotutela da administração pública. Ela vai atuar tanto como parte como julgadora. Depois, né, a gente tem também autotutela, autoexecutoriedade, dentre outros princípios que você já conhece. Depois a gente pode recorrer ao judiciário, caso não concorde com o que a administração pública está falando. Processo é diferente de procedimento. O que é o procedimento? Procedimento é o rito, são os atos preparatórios que precedem o ato final do processo, né, administrativo. Então você vai ter ali um procedimento, algumas coisas, o rito, né, para fazer aquela coisa. Isso é o procedimento, a maneira, e o processo propriamente dito. No direito administrativo, você só tem o gracioso. Lembra lá que você tem o contencioso, aqui você só vai ter o considerado gracioso, tá? É o que eu li na doutrina, é o que diz a Maria Silva, é o que ela diz na doutrina dela e o que o professor disse também, é só caráter de informação. Então, o processo administrativo é contencioso? Não. O processo administrativo obrigatoriamente é gracioso. A gente vai encontrar dentro do processo, você vê que essa parte é fácil de processo administrativo. Fases do processo. Você vai ter primeiro o que? A instauração, que já falei, pode ser de ofício ou do interessado. Você vai encontrar essas regras da instauração, vou dar os artigos 5, 6, 7, 8 da Lei 9.784. Instauração, artigos 29, 30, 36, 37, 38. Tem a defesa também, eu não tenho os artigos aqui. E decisão, artigos 48 e 49. Então, nas fases do processo administrativo, se você souber essas leis, você já sabe todas as fases do processo. Vai lá dar uma lida, eu passei aqui, 10 artigos, dá uma lida nesses 10 artigos, nos primeiros
4 artigos também, que eles vão falar dos princípios do processo administrativo, lembrando que vai seguir aqueles princípios básicos que a gente já viu, que o professor já falou, LIMP, que é aqueles processos do LIMP, vai a supremacia do interesse público, autotutela, autoexecutoriedade, princípio da motivação, da economia processual, vai ter todos esses princípios e muitos deles especificados nos 4 primeiros artigos. Capacidade para um processo administrativo. A pessoa capaz é toda pessoa maior de 18 anos. É o que entende que o professor disse em aula, né? Você tem aí o recurso administrativo também, que é o quê? O direito à segunda instância do processo administrativo, que o processo ser revisto. Então, dentro ainda do processo administrativo, entenda, processo administrativo, não estamos falando de judicial. Judicial é outra história. Você tem direito ao recurso administrativo também. Você vai encontrar, se eu não me engano, entre o artigo 50 e 60. Processo sumário. Isso é chamado de sindicância também. Vai ser apuração para encontrar as evidências para abrir o processo administrativo. O que é uma sindicância? É o processo sumário. É a apuração do que ocorreu para ver se encontra evidência para abrir o processo administrativo. Há uma coisa também, verdade sabida, que é o quê? Eu sei que alguém cometeu alguma coisa, eu tenho certeza que isso cometeu, eu não posso ir lá e punir automaticamente a pessoa, ninguém da administração pública pode fazer isso, sem seguir todo o rito, todo o procedimento necessário para o processo administrativo. A verdade sabida, ela não se aplica, tem que ser provada. Então, não se cair uma questão da verdade sabida, não se aplica ao processo administrativo, tá? É absurdo, né, eu dizer isso, mas a gente basicamente já acabou o processo administrativo. Agora, a gente vai ter que separar aí também uma outra coisa. Processo administrativo e o processo administrativo disciplinar. Processo administrativo disciplinar é vinculado aos agentes da administração pública e as punições que eles vão sofrer. É exclusivamente para eles, né? É a Lei 8.112. São 225 artigos. Então lá, deem uma lida numa regra geral também dos artigos, tá? Lá você vai ter informações gerais, ler principalmente os 15 primeiros artigos dessa lei, que vai ter muita informação dentro dessa parte processual. Eu acredito que lá você tendo a noção geral de como funciona, e a lei ela faz isso, ela dá ali no começo, no seu preâmbulo, né, vamos dizer assim, nos seus artigos iniciais, ela vai dar uma visão geral do que ela vai querer dizer no seu todo. A Lei 8.112 é para regular o processo administrativo disciplinar, né? Então lá você vai encontrar estas questões voltadas para... Então, tem uma lei que um agente público está sendo processado. Isso é regulado por qual lei? 9.784, 8.112. Eu estou processando a administração pública. Karen, um abraço para você, pela revisão do INSS. Lei 9.784. Vou seguir aquelas leis para processo administrativo. Processo do agente público, que ele vai ser punido, Lei 8.112. Então você tem o chamado PAD, processo administrativo disciplinar, e você tem o processo administrativo decorrente normal, tá? Por último, agora a gente vai falar da organização da administração pública. Vamos separar primeiro aqui Organização da Administração Pública, Decreto-Lei 200 de 1967, o link está aqui na descrição do vídeo também para vocês verem a descrição da lei. São 215 artigos, então não dá para
explicar todos os artigos e eu também não sei, né? Eu vou explicar agora a organização da administração pública no geral, e esse decreto-lei ele regula muito dessa parte. Vamos lá. Administração pública centralizada. Centralizada, a gente está falando Estado, União, município, Distrito Federal, né? Administração pública direta são as ligadas ao Estado, União, município. A administração pública direta, elas não têm personalidade jurídica. É um órgão ligado ao Estado, aos serviços públicos pelo Estado e seus órgãos. Esse órgão vai desempenhar uma função estatal e a sua atuação é imputada à pessoa jurídica que ele pertence. Então, a polícia militar, você vai lá, ela está ligada, a polícia militar, ao Estado, né? A cada Estado tem sua polícia militar. Então, quando você pega um policial militar, se ele cometeu alguma coisa, né? Você vai processar o Estado. Você não vai processar aquele agente público, né? E ele está ligado diretamente ao Estado. Uma subprefeitura está ligada diretamente ao Estado. O Exército está ligado diretamente à União. O Tribunal de Justiça ligado diretamente ao Ministério da Justiça. Então isso tudo está centralizado. Tribunal de Contas da União. Esses órgãos todos que eu estou falando, que são criados, mas estão ainda dentro da administração pública direta, é chamado de desconcentração. Ele ainda está dentro do mesmo corpo, mas ele é desconcentrado. Então, delegacia de polícia, subprefeitura, isso tudo está ligado diretamente à administração pública, né? Que é o que? Estado, União, município, Distrito Federal. Administração pública indireta, né? Aí ocorre a descentralização. Eu vou criar uma personalidade jurídica, eu vou dar capacidade de autoadministração, vai ter patrimônio próprio. Essa capacidade especial é determinada em lei na sua criação e ela está sujeita a controle e tutela do Estado também. Então você vai pegar o que são autarquias, sociedades de economia mista, fundação, empresas estatais. Elas têm personalidade jurídica própria. Quando você processa o INSS, você processa o INSS, você não processa a União. Quando você processa a Petrobras, você processa a Petrobras, você não processa a União. Então é o que? É uma sociedade de economia mista, Petrobras. Eu acredito, né, que seja. Uma empresa estatal, né? Você vai ter uma empresa estatal. Então, é uma empresa que está ligada ao Estado, mas ela tem autonomia, personalidade jurídica própria. Antiga Telesp, né, que era companhia, hoje a Vivo, né, que foi privatizada, ela era uma sociedade, ela era uma empresa estatal. Você vai ter ainda agência reguladora aqui dentro, é o que? Tem personalidade jurídica própria, elas respondem pelos seus atos, capacidade de autoadministração. Separamos essas duas coisas, né? Isso já foi aí muito importante. Passando agora na organização da administração pública, você vai encontrar lá no artigo 7 da Lei 200 de 1900, Decreto-Lei da Lei 200 de 1900, Decreto-Lei 200 de 1967. Planejamento, artigo 7. Coordenação, artigo 8 e 9. Descentralização, artigo 10. Delegação de composição, artigo 11 e 12. Controle, artigo 13 e 14. Olha, lembra que eu falei? Em 7, 8 artigos, você vai encontrar as principais coisas de delegações da lei. É muita coisa que tem só nesse quesito principal. Então, lê ali a lei do artigo 1º ao 15º, você vai encontrar as principais informações
ligado à organização da administração pública. Não tem jeito, tem que ler, velho. Você escolheu fazer faculdade de Direito, essa é a sua vida daqui para frente. Dentro da organização da administração pública, a gente tem uma teoria importante, né? Teoria de relação entre o agente e a pessoa jurídica, que é o quê? Pensa assim, se o agente público faz uma coisa errada, por que quem responde é a administração pública? Aí tem 3 teorias. Teoria do mandato. Agente público é mero mandatário da personalidade jurídica. Teoria da representação. Equipara o agente público a um tutor curador da administração pública. E agora a teoria mais aceita, que é a teoria do órgão. Que é o quê? Ela busca explicar por que se atribui aos estados os atos praticados por pessoas físicas que agem em seu nome. Personalidade jurídica, pessoa jurídica, Estado, manifesta sua vontade por meio de órgãos, de forma que quando os agentes os compõem, manifestam sua vontade. É como se o próprio Estado o fizesse. Eu tirei essa parte aqui do livro da Maria Silvia Zanella de Pietro, né, que é a nossa doutrina. Essa frase que eu estou dizendo para vocês foi tirada do livro. A pessoa jurídica manifesta a sua vontade por meios de órgãos, de forma que quando os agentes os compõem, manifestam sua vontade. É como se o próprio Estado o fizesse. Você tem ainda a classificação de órgãos públicos que o professor começou a dar, né? Independentes ou primários. Aquele não submisso. Está no topo. Vou falar aqui o Tribunal Federal lá. O Tribunal Superior Federal. Não tem ninguém acima deles. Presidente da República. Não tem ninguém acima dela, né? Autônomos vão se subordinar aos primeiros. Então você pega todos os tribunais que estão abaixo do Supremo Tribunal Federal, são autônomos. Você tem ainda os superiores com função técnica, né? Eles são ligados a partes extremamente técnicas. E você tem os subalternos, que é os que executam os que os outros mandam e pronto, acabou, tá? Então, dentro da estrutura ainda, a classificação dos órgãos públicos pode ser simples ou unitário. Unitário, adivinha, único, posto, 2 ou mais. Atuação funcional. Atuação funcional, quantos agentes atuam dentro para praticar determinada coisa, né? Singular, simples ou unitário, adivinha, uma pessoa só. Coletivo, geralmente colegiado. Quando você entra com recurso em segunda instância, vai ser o quê? Um membro colegiado. Então, a atuação funcional. Vocês viram que deu uma mudada aqui, é que acabou a memória do celular. Bom, atuação funcional, como eu vinha dizendo, é coletiva, tá? Bom, finalizei tudo isso. Vou dizer para vocês, acredito que vai cair bastante a parte de atos administrativos e processo e um pouco da organização da administração pública na prova, tá? Os links importantes das leis estão na descrição do vídeo aqui embaixo. Quem quiser se inscrever no canal para todo vídeo de resumo que eu fizer receber, é só clicar lá em inscrever e automaticamente você já recebe. Se quiser deixar o curtir, curte, se não, pau no seu cu também, não tô nem aí, pau na beira. Se eu ajudar alguém, é o que realmente me deixou feliz aí. Vou até bater um ali pra se ajudar alguém. Mentira, zoa. Tá vendo sim, tá vendo? Ai, não vou. Não sei, né? Bom, galera, brigadão aí, tá? Esse foi o resumo completo, o maior que eu já fiz até agora. Espero que ajude vocês mesmo. E vai ajudar se Deus quiser, né? É nóis, valeu, um abraço, fica com Deus aí e tamo junto.